estudantes do 9º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, aqui quem fala é o Teacher Júnior e nós vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos de língua inglesa, alright? Bom, vamos para a nossa página 21, nós estamos falando sobre as First Conditionals. Agora há pouco vocês viram as explicações exatas do que são as First Conditionals, ok? Só recapitulando então, não é? Nós temos uma frase onde o primeiro período está no Simple Present e o segundo período está no futuro. Ou seja, uma ação que, realizada agora, terá um possível impacto lá na frente. Bom, nós temos então aí algumas informações, certo? Que vocês vão marcar para mim com as possíveis respostas. Também, vocês podem pegar o celular de vocês, alright? E vocês podem abrir um QR Code com um joguinho que nós temos aí sobre First Conditionals lá no Positivo On, ok? É o seguinte, leia as seguintes sentenças, ou melhor, a seguinte sentença que foi extraída do texto acima, não é? Onde nós estávamos falando sobre as características de ser uma pessoa popular, não é? E aí o que nós temos? Bom, which is the first conditional and choose the correct alternatives, ok? Qual é a primeira condicional? Então, a gente já sabe, primeira condicional, nós acabamos de ver. Quais dessas informações, certo, são utilizadas na sequência de first conditional, para formar first conditional? Então, vocês têm aí. If your smile is not in your eyes, people will know you're faking it. Certo? Então, se o seu sorriso não estiver nos seus olhos, as pessoas vão saber que você está mentindo, ok? Bom, então, quando nós utilizamos a primeira condicional? Nós utilizamos a primeira condicional quando nós pensamos sobre uma condição e o seu resultado ou consequência, quando nós falamos sobre prováveis, reais situações, quando nós falamos sobre o passado, ou quando nós falamos sobre possibilidades. Então, dessas 4, 2 serão marcadas, ok? Então, vocês vão dizer para mim quais dessas são relacionadas às first conditionals. Bom, nós temos aí, students, o seguinte, tá? In the first conditional, the condition, if clause, is in the present. And the result, main clause, is in the future. Então, nós temos, na primeira condicional, a condição, é o if sentence, né? A if clause. Bom, se eu compro, não é? Se eu comprar, se eu fizer, eu terei, eu farei, eu verei. Então, a próxima vem no futuro. A main clause, o resultado vai estar no futuro, certo? Se eu tirar boas notas, passarei de ano. Olha só esse exemplo aí que legal, não é? Então, vocês vão poder observar o seguinte. Nós temos as first conditionals, ok? Onde a primeira sentença está no presente e a segunda está no futuro. Pode haver uma inversão, teacher? Pode, tá? Viajarei para Londres se eu tirar boas notas. Viram como nós invertemos as situações? Se eu tirar boas notas, viajarei para Londres. Viajarei para Londres se eu tirar boas notas. Então, pode acontecer, sim, essa inversão, certo? Nós temos the if clause can start or close the sentence. Então, a if sentence, com o if, não é? O se, ele pode iniciar a minha sentença, mas ele também pode finalizar a minha sentença, certo? Quando acontece o if começar a sentença, nós vamos colocar uma vírgula antes da cláusula principal, ok? Por exemplo, if you are charismatic, se você é uma pessoa carismática, you will captivate many people, você vai cativar muitas pessoas. You will captivate many people if you are charismatic. Você cativará muitas pessoas se você for carismático. Ou seja, quando a gente começa com o if, os dois períodos são separados por uma vírgula, ok? E quando a gente começa com o you e o if vai para o final da frase, aí a gente não tem vírgula na frase, alright? É bem importante saber disso. Na sequência, estudantes, depois que nós já temos, né, todo o conhecimento do nosso conteúdo ali, vocês vão fazer para mim o seguinte, tá? Vocês vão organizar agora match the columns to create sentences. Então, vocês vão relacionar a primeira parte das letras de A a E com possíveis resultados. Por exemplo, if you think of a charismatic people, se você pensa sobre uma pessoa carismática,
o quê? Você vai interagir melhor com os outros? Se você não se importa sobre as outras pessoas, você terá de ler muito sobre ela? Celebridades e políticos vão vir à sua mente, né? Ou se você quer se tornar um político. Então a gente tem as respostas. Vocês vão ler a primeira parte e vão completar. Dica para vocês sobre essa atividade. Olha só, tá? Quando eu começo com o if, na sequência eu não tenho outro if, certo? Se eu não começo a minha frase com if, então na sequência eu tenho que achar uma que tenha if, certo? Complexo? Não, nem um pouco, tá bom? Só preste atenção. As frases que começam com if, eu tenho que relacionar com you. As frases que começam com you, eu tenho que relacionar do outro lado com if. É isso, tá bom? Bom, agora vamos observar o seguinte. Complete these first conditional sentences with the correct form of the verb in parentheses. Vocês vão completar para mim, tá? As first conditionals com as seguintes informações. Os verbos estão dentro do parênteses. Lembrem, ok? Vocês precisam utilizar aí o verbo, um no presente e o outro no futuro, ok? Aí nós temos os itens A, B, C, D e E. Eu vou ler as informações para vocês, ok? E vocês vão me aplicar aí as informações corretas, alright? Bom, if politicians do their job well, the country will grow, ok? Depois, a country never be a democracy if voters won't be responsible. Letter C. The people will complain if politicians abuse their power. Letra D. If a candidate won't be charismatic, voters won't like him. Ou if a candidate can't be charismatic, voters won't like him or her. If young people engage in politics, they will take part in important decisions for their lives. Ok? Então, aí estão as respostas. Na sequência, students, olha o que nós temos agora. Question number 3, para a gente finalizar essa parte do nosso conteúdo. Read the situations and write sentences in the first conditional. If I am charismatic, people will feel comfortable with me. Ok? Se eu for uma pessoa carismática, as pessoas se sentirão confortáveis comigo. Aí nós temos, vocês vão ler as situações e criar as first conditionals, vão criar sentenças, tá? Become more confident, se tornar mais confidente, mais confiáveis em si mesmas, não é? Show interest in others, mostrar interesse em outras pessoas. Share personal stories, compartilhar histórias pessoais. Run for the student council, concorrer ao conselho de classe, ao conselho estudantil, certo? Então, vocês têm aí todas essas informações. Vocês começarão com if I, se eu, certo? Aí, se eu for mais, o quê? Ouvirei os outros, né? Se eu for mais, me tornarei mais confidente. Então, vocês vão criar frases para terminar aí essa parte do nosso material na página 22, ok? Por fim, temos o Ideas Factory. Olha só, vocês vão dizer para mim o que os students devem ser para ser um representante de classe. Quais são as características que um representante de classe deve ter, ok? Vocês vão escrever um parágrafo, certo? Descrevendo o seu candidato ideal. Pelo menos 2 características e por que elas são importantes, certo? Defenda o seu ponto de vista. Isso seja um pouquinho de aula de redação. E a gente termina aí na página 22 o nosso material. Alright, students? Na próxima aula nós continuamos com outro conteúdo. Alright? Bye bye, see you!